Sim. Ok, tá bom. Marli, muito obrigado por aceitar esta pequena entrevista para o projeto de P6. A gente sabe que você tem ascendência holandesa e por isso gostaria de perguntar-lhe algumas coisas sobre isso. Uhum. Primeiro, eu gostaria de perguntar sobre seus pais, quando eles chegaram ao Brasil e qual foi a razão para eles vir da Holanda. Uhum. É, meu pai, é o que ele conta, né, que ele sempre quis sair da Holanda, quando jovem, depois que ele estudou, ele era engenheiro, né, ele queria sair da Holanda, ele achava que naquela época a Holanda já estava muito cheia, imagina, meus pais emigraram no ano 56, e ele considerava a Holanda já muito cheia, imagina agora está lotada, já não tem 1 centímetro quadrado desocupado na Holanda, né, então, ele tinha muito essa aspiração de sair, e, na verdade, ele buscou trabalho e saiu uma empresa que mandou ele para o Brasil. Não é que ele quis emigrar necessariamente para o Brasil. Ele conseguiu um trabalho que era no Brasil. E aí foram para o Brasil. Meu pai foi primeiro e minha mãe veio depois. Obviamente foi tudo de navio naquela época, era transporte por navio, né? E minha mãe veio uns meses depois para o Brasil. Ok, obrigada. E quando eles chegaram, a que cidade chegaram e em que trabalhavam? São Paulo, né? O trabalho era em São Paulo. Eu não lembro muito bem o primeiro emprego do que se trata que meu pai teve, mas ele era engenheiro, né? E depois ele conseguiu trabalho com a Atlas Copco, que é uma empresa, acho que sueca, e trabalhou muitos anos com a Atlas Copco, né? Mas a primeira eu não lembro qual que era realmente. E minha mãe, pois, como era normal naquela época, dona de casa, cuidando da casa, dos filhos depois que tiveram, né? Tá bom. E sobre sua infância, você lembra ter alguma conexão com a comunidade holandesa? Você fala holandês? Como aprendeu? Sim. Sim, claro que sim. Sim, meus pais sempre falaram conosco em holandês, então desde a barriga da minha mãe eu escuto holandês, e não era, em casa sempre se falou holandês porque os dois eram holandeses, então eles falavam entre si e com os filhos holandeses, então sempre escutei holandês, aprendi a falar holandês, e depois eu me auto ensinei a escrever, né, porque eu nunca fui para colégio holandês, não, né? Sim, tinha um clube em São Paulo, clube holandês, e nós frequentávamos aos domingos, especialmente, e tinha piscina, eu tinha aula de tênis, e tinha comidinha, coisas típicas de comida da Holanda, e também sempre participei da maior festa infantil holandesa, que é os Sinterklaas, em holandês, São Nicolás. O São Nicolás, que é dia 5 de dezembro, a gente sempre ia, a gente recebia presentes, isso sempre fez parte da nossa infância, e essa festa tem comida típica, tem os presentes que, em nome de São Nicolás, mas os pais dão, e músicas, tem muitas músicas tradicionais dessa época que a gente cantava e tal, né? Então, claro, a gente sempre esteve rodeado dessa festividade, de São Nicolás, que é mais importante. Outra não tem, na verdade, não. E as comidas típicas também. E você foi morar na Holanda ou sempre esteve no Brasil? Eu morei fora do Brasil durante minha juventude, porque meu pai mudou de emprego, mandaram ele para Portugal, mandaram ele para a Espanha, e aí a gente voltou para o Brasil. Eu fiquei 6 anos fora do Brasil, aí a gente voltou para São Paulo. Ok. E voltando com o que você falou sobre a gastronomia, nossa, Nicolás, qual era seu prato holandês favorito? Bom, tem um doce, e é estranho chamá-lo de doce, porque é feito de alcaçuz, mas tem sal também. E isso não é um prato, né? É uma coisa que você, né, depois da comida e tal, que se chama drop. Em holandês se chama drop. E isso sempre adorei, até o dia de hoje adoro, né? Mas aqui não existe, alguém tem que trazer da Holanda, ou eu ir, né, no final do ano eu vou, aí
comprar e trazer, né? Isso sempre foi muito favorito, mas, curiosamente, uma comida que minha mãe preparava muito e que até hoje também eu preparo em casa e gosto muito é a comida da Indonésia. Eu não sei se você sabe, mas a Indonésia foi colônia da Holanda antes da Segunda Guerra, e minha mãe, de fato, nasceu na Indonésia, e passou a guerra lá, e meu pai, holandês, estava na Indonésia por coincidência devido ao trabalho do pai dele, e os dois passaram a guerra, Segunda Guerra, na Indonésia. Quando terminou a guerra, a Indonésia se declarou independente da Holanda e expulsou todos os estrangeiros, holandeses, ingleses, franceses, todos os que estiveram lá tinham que sair correndo. E assim, a família da minha mãe foi morar na Holanda e a família do meu pai voltou para a Holanda, que eles vinham da Holanda mesmo. Minha mãe nasceu na Indonésia. Se radicaram já na Holanda. Então, assim aconteceu com muitas famílias holandesas que nasceram, que se criaram na Indonésia e ficaram com esse costume da culinária da Indonésia, que tem muita verdura, temperos diferentes. Eu não posso comparar com a chinesa nem japonesa, o único que tem em comum é muita verdura, mas os temperos são bem diferentes. E você até hoje pode conseguir na Holanda, antes você tinha que comprar tudo por separado e tal, hoje você compra uma caixinha, já vem tudo misturado, você joga aí com a verdura ou com frango e já, pronto, né? Leite de coco. E isso, aqui, até hoje, eu preparo, meus filhos gostam também, né? Então, uma coisa que veio da geração da minha avó também nasceu na Indonésia, e que a gente curte até hoje, bastante. Muito bem. Nós vimos que no Brasil tem alguns grupos folclóricos da Holanda. Você gosta da música holandesa ou conhece esses grupos? Na verdade, eu nem conheço. A Holanda não tem uma música muito típica, muito autêntica, na verdade, né? Então, não. Se eu sou do Brasil, eu não posso comparar o samba com esses ritmos tão não sei, tão básicos, né? Não, não. Inclusive, eu tento ir todos os anos na festa da Embaixada da Holanda, né? Me convidam. E eles põem salsa e qualquer outra coisa, mas música holandesa, não. Os holandeses dançam é salsa. Ok, perfeito. Enfim, outro ponto interessante que vimos sobre a influência da igreja evangélica, que tem raízes holandesas. De pronto você tem alguma relação com igreja? Não. Absolutamente nenhuma. Meus pais não nos batizaram, nunca fomos à igreja, nunca tive uma educação religiosa, na verdade, não. Nem sabia, vocês estão me contando uma novidade, que tivesse igreja evangélica de origem holandesa. Talvez no sul do Brasil, realmente, que tem mais colônias. Em São Paulo, tinha o clube holandês, sim, tinha o grupo de holandeses, né, especialmente minha mãe, que veio de navio, ela fez muita amizade com várias holandesas na mesma situação, então formaram um grupo de holandesas e os filhos delas, a gente também se conhecia e tal, então se reunia e se falava, várias amigas naquela época têm até nomes muito holandeses, Mareika, isso não existe no Brasil, esse nome, isso é bem holandês. Eu ganhei um nome bem brasileiro, Marli. Mas o que tem de interessante, não sei se vocês viram algo a respeito, é uma colônia que tem perto de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, chamado Olambra. Sim. Não sei se vocês viram. Vimos que tinha Olambra e Castrolanda, que estão mais ao sul do país. Queríamos saber se você conhece, qual é a sua... Uhum. Olambra, pois eu sei que foi criado, claro, por imigrantes holandeses que cultivam flores, né? Lá é muito cultivo de flores, e tem não posso chamar isso de cidade nem nada, mas tem como um lugar onde eles recebem holandeses, né? Eu lembro muito que o aeroporto internacional naquela época era perto de Olambra, atualmente é Guarulhos, né? Faz muito tempo é Guarulhos. Mas, quando eu era menina, o aeroporto internacional era em Viracopos, e isso ficava perto de Olambra. Então, quando a gente ia receber minha avó, alguma coisa no aeroporto, era cheio de loirinho,
e toda essa gente falando holandês, porque eles vinham de Olambra. Tinha muita gente lá de Olambra. E eu sei que eles têm como um ancianato, e a mãe de uma amiga foi morar lá, e tem até pessoas que falam em holandês para cuidar dos velhinhos. Você sabe que os velhinhos muitas vezes só lembram da língua original. A mãe da minha amiga esqueceu o português por completo. Ela não morou 50 anos no Brasil, esqueceu o português por completo. Ela só falava holandês nos últimos anos, e tem gente que cuida dos velhinhos lá e que falam holandês, né? Minha mãe está na Holanda, então ela nunca aproveitou os serviços, as atenções de Olambra. E o outro que você está falando no Sul, pois deve ser em outro estado, não acho que não é de São Paulo, né? Deve ser de outro estado. Não, é um estado de Paraná, município. Eu não conheço, na verdade. Okay. Né? E para concluir, sim, vai, Diego. Para concluir, uma última pergunta. Qual é o maior legado da cultura holandesa na sua vida? Pois, obviamente, não posso negar a influência física. Vocês me conhecem, eu não sou baixinha, meu cabelo é loiro natural, assim mesmo. Essas são as influências, digamos, físicas. Meus 3 filhos são altos, meus 2 filhos têm 1,91 m e 1,93 m. Isso não é exatamente sangue colombiano do pai, não. Né? Eles são bem altos, um é loiro, de olho azul, né? Tem, então, essa influência genética, inegável. Meus filhos não falam holandês, eles falam português. Eu sempre falei português com eles em casa, com meu marido, eu falava português, ele é colombiano, mas a gente se conheceu no Brasil, na universidade, então a gente falava português. Então, a língua de uso da minha família é português, né? Mas aqui também tem festa de São Nicolás. Meus filhos foram durante anos à festa de São Nicolás e recebiam presentes e cantavam as músicas em holandês sem saber o que estavam cantando, e eles lá felizes cantando e tal. Meus filhos adoram, especialmente o mais velho também adora a dropa, aquele doce salgado que eu falei para vocês, a comida indonesiana também adoram, né? Então tem essa influência, porque a comida holandesa não é muito variada. É como a música, meio insípida, né? Mas a indonesiana é gostosa, né? Então, eles gostam também. Os 3 tiveram a oportunidade de estudar na Holanda, fazer uma carreira de graduação ou pós-graduação. Os 3 estudaram na Holanda. Eles têm a nacionalidade holandesa também, o que facilita a vida deles. Então, e um atualmente continua morando na Holanda. Ele já está lá há 6 anos, né? Acho que ele não volta a morar na Colômbia tão rapidamente, né? Então, a influência tem sido nesse sentido, né, das festas, quando eram crianças. Vamos na embaixada, geralmente juntos com nossos filhos que moram aqui também, né, tomar cerveja Heineken, essas coisas que eles oferecem lá. Se mantém forte. Na decoração da minha casa, na sala, tenho coisas da Holanda e coisas do Brasil. É uma mistura, não posso dizer que é só brasileiro ou só holandês, né? E por isso meu coração está dividido em 3: Brasil, Holanda, Colômbia. Muito bem. Muito bom.